Uma contusão pode abrir portas para o Neymar na Copa? Infelizmente, o Rodrigo rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho direito, né? Muito triste isso. Muitos dizem que ele está fora da Copa e isso muda muita coisa ali na seleção brasileira. Rodrigo não era um qualquer reserva, ele estava sim entre os titulares do Ancelotti. Ele jogava aberto, jogava por dentro, ele era muito versátil. Eu sei que esse assunto que eu vou falar aqui no vídeo é polêmico, muitos já aposentou o cara, tem gente que quer ele como titular e eu quero trocar uma ideia aqui com vocês sobre esse assunto, né? Eu quero falar as qualidades que ele ainda tem, do que ele pode trazer dentro de campo e também fora de campo, do encaixe tático no sistema do Ancelotti e dos pontos de atenção reais, porque existem sim pontos de atenção e a gente não pode ignorar. E no final eu vou dar a minha opinião e eu quero muito que vocês deixem aqui no comentário também a opinião de vocês sobre o assunto. Todos já conhecem muito bem do Neymar, né? Talvez até mais fora do campo. Mas vamos falar do momento atual do Neymar no Santos, em 2026, que é o ano que interessa, né? O ano da Copa. Em 2026 ele tem 3 jogos, 2 gols e 1 assistência. Sim, né? São poucos jogos que ele teve ali após a recuperação da última cirurgia no joelho. Mas é o jogador que precisa de menos minutos para participar de gol da Série A neste ano. São 75 minutos para poder participar de um gol. Cara, e esses números, né, são absurdos, mesmo que sejam somente 3 jogos, né? A gente pega por minuto, né? Por exemplo, no jogo do Vasco, né, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele fez 2 gols, apareceu muito bem no jogo. Ele fazia facão, ele dava passes, ele abria espaço no adversário e, né, por isso que ele teve uma nota de 9.2 no SofaScore. Mas estamos falando de Neymar na seleção. Ele não joga desde 2023 pela seleção, né? São quase 2 anos e meio sem vestir a amarelinha. Ele até chegou a ser convocado pelo Dorival, mas ele foi cortado por lesão muscular. O Ancelotti ainda não convocou ele e ele sempre dá na entrevista falando, né, respondendo sobre o Neymar, a seguinte frase, né? Ele precisa estar jogando bem e 100% fisicamente. Antes de falar como o Neymar pode jogar na seleção, é interessante falar como a seleção está jogando com Ancelotti. Diferente de esquemas rígidos, Ancelotti utiliza uma saída mais assimétrica para garantir segurança defensiva e uma liberdade ofensiva. Os 2 zagueiros centralizam enquanto um lateral fecha por dentro como um terceiro zagueiro, faz aquela linha de 3 na saída de bola, né? Isso evita que o Brasil seja pego em uma transição defensiva. O grande trauma, né, nas últimas Copas, principalmente, né, naquele jogo contra a Croácia. À frente da linha de 3, temos 2 volantes, por exemplo, assim, o Casemiro, o Bruno Guimarães, que eles formam essa base do meio campo, né? Essa estrutura de 3 mais 2, ele limpa o centro e obriga o adversário a abrir mão de uma pressão alta ou se expor ao passe de ruptura do Guimarães, que o Guimarães também dá muito passe de ruptura. Ele também usa muito a alta amplitude. Enquanto um lateral fecha pelo centro, o outro lateral avança para o corredor, né? Vamos supor, o lateral direito, funcionando quase como um ponta. Eu separei alguns lances para a gente poder ver melhor essas movimentações que eu estou falando aqui para você. Aqui a gente vê claramente os 2 zagueiros abrindo espaço e o Douglas Santos fazendo uma linha de 3. Também conseguimos ver os 2 volantes baixando para ajudar na marcação. Na direita, ali a gente pode ver o lateral subindo, né, fazendo o movimento de avançar. Quando o Brasil conseguiu passar da primeira linha de marcação, né, com o volante, o ponta esquerda no momento, que no caso era o Rodrigo, ele baixa para puxar a marcação do adversário. Assim ele deixa o lado direito mais livre para os jogadores poderem avançar. A gente pode notar também que o Vini Júnior recua para criar uma superioridade numérica e criando um triângulo com Casemiro e Rodrigo. Agora podemos ver novamente o desenho com os 2 zagueiros e o lateral esquerdo, com o Casemiro baixando para ajudar na saída de bola, né, ali criando um losango. Dessa vez, quem subiu ao ataque foi o Douglas Santos, aproveitando o espaço que o adversário deixou. Na imagem não é possível ver, mas o lateral direito segurou um pouco o avanço, como ele estava acostumado a fazer nesse jogo. Novamente, saída de 3, Casemiro baixando e o mesmo movimento do lateral direito avançando. No ataque, né, o Brasil tem muita mobilidade quando entra no campo de ataque. Muitos jogadores se movimentando, né, eles não ficam na mesma posição. Sempre buscam gerar espaço na defesa adversária. Nesse lance conseguimos ver o Vini Júnior recuando para receber a bola,
Matheus Cunha, que seria o nosso centroavante, indo para a ponta. O Rodrigo mais avançado, mais centralizado, buscando o entrelinhas do adversário. E o Bruno Rodrigues mais avançado ali, né, na posição de um camisa 10, ali na zona 14. Quando o Vini Júnior recebe a bola, podemos notar o lateral esquerdo, Douglas Santos, fazendo a profundidade, né? E do outro lado, a gente viu lá do outro lado, o ponta, no caso o Estevão, fazendo o facão para poder entrar dentro da área. Nesse lance aqui agora, a gente consegue ver uma mobilidade diferente. O Rodrigo abrindo pela ponta esquerda, o lateral direito fazendo uma linha de 3 com os dois volantes, o Matheus Cunha recuando, fazendo um falso 9 e o Estevão começando a centralizar dentro da área. Quando o Rodrigo faz uma menção de centralizar, o Vini Júnior puxa a marcação do zagueiro para a ponta, assim abrindo um espaço importante para o Rodrigo avançar centralizado. Na sequência, né, a bola vai para o volante ali que está mais avançado, que é o Bruno Guimarães, e ele está numa posição, né, novamente como um 10. O Estevão faz o facão para ter a possibilidade de finalização, onde ele aproveita a qualidade do Bruno Guimarães no passe, que ele tem isso como excelência. Agora, nesse lance, temos uma visão diferente, onde os dois laterais estão no ataque e o time do Brasil atacou com um bloco com muitos jogadores. Mas vemos uma mudança de posição, né? Sempre buscando um espaço no entrelinhas do adversário. Agora vamos ver como que o Neymar poderia se encaixar no sistema tático de Ancelotti. Como já vimos, tem vários momentos que o Ancelotti utiliza um 4-2-4 como base. Casemiro e Bruno Guimarães como uma dupla de volantes e 4 atacantes. Estevão pela direita, Matheus Cunha centralizado, pode ser ali o João Pedro, Vini Júnior e Rodrigo flutuando. Às vezes abertos, às vezes ele fica mais por dentro e às vezes até como meia. Com o Rodrigo fora, eu quero que vocês respondam aqui comigo. Quem pode fazer essa função? O Martinelli, ele é uma excelente opção, mas ele é um jogador completamente diferente. Ele é mais direto, ele é mais vertical. O Luiz Henrique também tem as mesmas assim, qualidades, né? Ser direto e vertical. Eles são pontas mesmo, né? E o Rodrigo fazia algo que poucos fazem. Ele jogava, ele buscava o espaço no entrelinhas. E pra mim é aqui onde o Neymar se encaixa. Se o Ancelotti mudar para um 4-2-3-1, o Neymar funciona perfeitamente como um meia centralizado. Aquele 10 que recebe na frente, sabe? Gira, distribui, dá pifada. E o que isso faz? Ele libera o Vini Júnior para ir para a ponta esquerda, que é a melhor posição dele no Real Madrid. E o Estevão segue lá na direita, né? O Matheus Cunha, o João Pedro faz aquela função de 9, um falso 9. E isso para mim funciona muito bem. Agora tem uma discussão que eu acho fundamental e eu também quero que vocês respondam aqui nos comentários. Já deixa aquele like também, pessoal. Ele precisa ser titular? Na minha visão, talvez não. E isso não é um demérito. Pensa comigo. O Neymar entrando no segundo tempo, com o jogo aberto, com os adversários cansados, com aquela leitura de jogo que ele tem, cara, isso pra mim é uma arma que é difícil, eu acho que nenhuma outra seleção do mundo tem no banco de reservas. Ele não precisa de velocidade pura, ele precisa de espaço para pensar. E no segundo tempo, o cansaço, ele gera muito espaço, né? Pra mim a missão dele seria dar a última bola, né, para infiltrações do Vini Júnior, do Rafinha, e as chegadas do lateral, por exemplo, o Wesley ou Douglas Santos pela direita. E ele pode fazer uma função, né, uma troca de posição, que eu acho muito interessante para uma competição de tiro curto, mata-mata e com intensidade, que é a troca com o falso 9. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o João Pedro. Quando o João Pedro baixa para buscar a bola, o Neymar ele pode infiltrar como um falso atacante. Essa troca de funções é o que a transcrição chama de quebra-cabeça que o adversário não sabe montar. Falando um pouco defensivamente, ele é o jogador com menos carga defensiva. Ele pode se posicionar muito bem ali no ponto cego do volante adversário para sempre ficar, sempre não, né, mas estar livre assim que o Brasil recuperar a posse e poder fazer uma transição muito rápida, né? Porque o Neymar ele consegue dar aquela segurada na bola para os pontas já avançarem. Então ele pode fazer esse movimento ali, sabe, de quando tem uma transição mais rápida, né, ele pode dar uma seguradinha só para os jogadores passarem e ele liberar a bola rápido, né? Agora, eu preciso ser honesto, porque se eu falasse somente das qualidades, não seria uma análise, né? Seria uma torcida. E eu tô torcendo pro Neymar ir pra Copa, tá bom? Já deixando claro, mas aqui eu quero fazer uma análise com vocês. O primeiro ponto, para mim, o mais importante, é o físico. O Neymar conviveu com lesões graves nos últimos 3 anos. Ele rompeu LCA e menisco, ficou mais de um ano
ano parado, voltou ao Santos e jogou razoavelmente em 2025, mas ajudou o Santos a sair da zona de rebaixamento. Porém, ele perdeu quase a metade dos jogos do clube. E ali no final do ano, pós o jogo contra o Cruzeiro, que ajudou o Santos a não ser rebaixado, ele fez uma artroscopia no joelho esquerdo, né, que foi ali em dezembro. Então esse padrão pra mim preocupa, né? Não é pelo talento, né? Porque talento a gente sabe que ele tem, mas pela durabilidade. Uma Copa do Mundo são potencialmente 7 jogos em um mês, e jogos intensos. Se você leva um jogador que pode dar 60, 70 minutos no máximo, você precisa ter certeza de que esses minutos valem muito a pena e que ele não vai se machucar no segundo ou no terceiro jogo e ficar fora do resto da Copa. E um ponto aqui no Brasil, né, cara, principalmente no Brasil, eu acho até errado por um lado, que é o fator político, né? Levar o Neymar gera muita expectativa. A torcida vai cobrar que ele jogue. A imprensa vai pressionar que ele jogue. O Ancelotti precisa ter a personalidade de gestão de elenco para bancar a decisão de usar ele como uma opção de banco, né? Se for o caso. Porque se levar e não usar, vira polêmica. E se levar e usar sem estar pronto, pode custar muito caro, tá? Agora chegou a hora da minha opinião e a de vocês também. E aqui é uma opinião, pessoal, não é informação, não estou certo. Eu quero trocar essa ideia aqui com vocês, beleza? Então, assim, na minha visão, o Neymar deve sim ser convocado para a Copa do Mundo. Mas eu vejo com uma condição. Ele precisa chegar em maio com uma sequência de pelo menos 8 a 10 jogos sem intercorrência física. Se ele fizer isso, e os números recentes mostram que quando ele joga, ele resolve, viu, gente? Ele merece sim estar entre os convocados. Agora, eu não acho que ele deve ser titular. Principalmente não nesse momento, né? Mas como eu disse, tudo pode mudar até a Copa do Mundo. O Brasil de Ancelotti tem um sistema que funciona muito bem. Tem jogadores que estão em ritmo europeu e mudar isso para encaixar o Neymar de titular é muito arriscado. Mas como opção para entrar no segundo tempo, como aquele jogador diferente que muda o jogo, como uma arma tática pro mata-mata, cara, ninguém no mundo tem isso no banco. Vamos imaginar uma situação aqui. Mata-mata de Copa, jogo travado, 0 a 0, 60 minutos. Aí o Ancelotti vai querer fazer uma substituição. Chega ali o Ancelotinho no ouvido dele, vamos fazer uma substituição aqui. Cara, ele olha pro banco e fala assim: pô, eu tenho o Neymar, eu tenho o maior artilheiro da história da seleção. Eu tenho um cara que fez 8 gols em Copas. Ele tem 3 participações em Copas nas costas, né? Isso vale muito mais do que uma estatística simples. E eu queria só fazer um comentário aqui sobre o Rodrigo, né? Cara, eu tava vendo o jogo do Real Madrid, né? A lesão dele é muito triste, né? Porque eu gosto muito do Rodrigo como jogador. E uma contusão dessa no ano de Copa, cara, deve mexer muito com a cabeça do jogador. Forças, Rodrigo, se você ver esse vídeo aqui, né? Já será uma honra você ver, mas força aí, cara, e vai dar tudo certo no seu retorno e você estará firme na Copa de 2030. Mas a verdade, né, é que a saída dele abre uma porta que pra mim é só o Neymar que pode ocupar. Nenhum outro jogador brasileiro oferece o que ele oferece, que é criação de jogadas, bola parada, peso de vestiário, pifadas no campo e a capacidade de decisão em momentos de pressão que a gente sabe que ele faz. Então, se o físico aguentar, leva ele. Se não aguentar, não leva. Pra mim é simples. E o campo vai decidir isso. E aí, pessoal? Me fala nos comentários. Você levaria o Neymar para a Copa? E se levaria como titular ou saindo do banco? Quero saber a opinião de vocês. Se você curtiu, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Muito obrigado, pessoal. Estou indo. Fui!